Olá! Vim hoje para falar das pessoas que se calam ou dos momentos que a gente se cala para não dar briga, para evitar conflito, para não aumentar a confusão, aí a pessoa fica quieta. Será que isso é bom? Ou é bom até a página 2, é bom até um ponto, é bom conforme o momento? Vou discorrer um pouquinho sobre o benefício do silêncio, o bom da gente ficar quieto, o bom da gente soltar e falar o que pensa. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos, enfim, de situações com as quais você pode contar com um psicólogo na sua vida. Quem sabe está num momento difícil de não consegue alinhar algumas coisas, pensa no psicólogo como profissional que pode te acompanhar pelo processo da psicoterapia, esse autoconhecimento e essa mudança aí nos padrões de pensamento e de sentimento. Então vamos lá. Essa é uma frase que eu peguei de um outro psicólogo, do André Barbosa, que ele coloca. Eu peguei a sua frase e estou discorrendo as minhas ideias em cima, não sei se o texto dele seria esse, mas são as minhas ideias em cima dessa frase, de quem prefere não falar para evitar conflito, entra em conflito, justamente porque não falou nada. Então, vamos lá. Tem um neurologista, Pablo Irimia. Ele tem um estudo bacana sobre o silêncio, que ele fala da vantagem do silêncio, do ficar quieto. Ele diz que o silêncio facilita o controle da pressão arterial, então previne doença do coração, doença cardíaca, AVC, acidente vascular cerebral, e que o pensamento profundo, o pensamento meditado, aquele que você está lá intencionalmente, em silêncio num determinado momento, ele é uma atividade que gera novas conexões entre os neurônios e isso é muito bom, isso facilita que você tenha uma saúde melhor, tanto do coração como cerebral. E ele fala que uma vida intelectual com concentração, portanto, silêncio, desempenha um papel protetor de distúrbio neuronal. Isso é ótimo, perfeito. A gente fala, então, que bom, então vamos ficar quieto. Ótimo, fica quieto quando você quer, quando você escolhe, quando é sua opção. É muito bom ficar quieto, é muito bom você tirar alguns momentos para você. Eu tive lendo outros estudos até de outras pessoas que propõem 2 horas por dia sem falar nada, 2 horas por dia em silêncio, sem falar e sem fone de ouvido, sem música, só ficar com seus pensamentos, que acaba sendo um jeito da gente falar de meditação, sem se deixar levar pelos estímulos externos. Tem uma série de estudos que é muito bom. Só que tem o seu limite, que uma coisa é você ficar quieto em silêncio por opção, porque você escolheu, porque você sabe que vai ser bom para você, e outra é para quando você precisa evitar briga com os outros. Outra coisa é o calar a boca, é o engolir, um engolir seco, um não se expressar, o não falar o que pensa, não falar o que sente, porque senão vai aumentar a encrenca, a outra pessoa não vai saber reagir, não vai saber lidar com as suas ideias. E para isso, cada pessoa tem seu nível de tolerância também, Alguns eles conseguem ficar quieto e ficar de boa, outros não conseguem. Falou alguma coisa para ele já retruca, já vomita de volta tudo que ele pensa e o que ele quer. E o bom disso tudo é você saber dosar o momento certo e a pessoa certa para quem você vai falar ou você vai calar, e que conteúdo que você vai colocar. Que às vezes interessa você colocar o que você pensa, às vezes não interessa para aquela pessoa, às vezes não interessa naquele local, às vezes não vai ter benefício nenhum. E é importante também você identificar o local. Se não é diante dessa pessoa que eu vou expressar, que eu vou falar o que eu sinto, em algum outro momento eu vou ter uma oportunidade, vou cavar uma oportunidade de eu conseguir me verbalizar, de eu conseguir me ouvir, de eu conseguir até de me fazer ouvida, e isso é muito importante. Mas por que muita gente fica paralisada, não reage? Muitas vezes as pessoas ficam quietas, não falam nada, porque estão concordando. E é isso que acaba dando a impressão em boa parte das vezes. Ficou quieta, então concorda. Às vezes não, às vezes a pessoa não está concordando. Às vezes ela só está quieta porque ela não tem argumento. Ela não concorda, ela não gosta, mas ela não conseguiu encontrar um embasamento de palavras para
para retrucar, para falar de volta o que ela realmente pensa. E outras vezes é a pior de todas, é o medo da reação do outro, medo de como o outro vai se portar, de como o outro vai, né, levar as ideias dessa pessoa que está falando. Então, a gente precisa saber, é muito importante, que a gente não tem poder quanto à forma que o outro vai reagir, se ele vai reagir mal ou não, mas a gente pode controlar o que a gente deixa afetar a gente, porque essa coisa do medo de não saber como a pessoa vai reagir, do que ela pode falar, do que ela pode fazer, você não pode prever o comportamento do outro, você não sabe, mas você pode controlar a forma que você vai ouvir, você vai levar isso tudo. Você pode ouvir o que a pessoa está falando com o entendimento de que aquilo é só conteúdo dela, não tem nada a ver contigo, e aí você vai ficar muito tranquilo com relação a isso e às vezes não vai precisar de retrucar, você não precisa convencer ele de nada. Quando você está muito consciente de quem você é, né? Já fala o professor Leandro Carnal, se alguém te xinga, você tem total consciência de que você não é aquilo que a pessoa está falando, você não precisa nem convencer ela de que você não é, você sabe, e já isso te basta. Para que vai convencer outro? Para que ter esse trabalho de mudar a cabeça do outro que não quer ser mudada, que já está com a cabeça fechada? Né? Você está tranquilo com você mesmo. E muitas vezes essa tranquilidade ela é resultado de um bom tempo de terapia, de autoconhecimento, de se estruturar para você estar bem com você mesmo para chegar nesse ponto. E chegando nesse ponto eu te falo, tá gostando do vídeo? Deixa o like, não esquece, se inscreve também, é importante isso para o canal. E muitas vezes a pessoa, para evitar de ser maltratada, ela vai calar, sim, ela não vai saber, né, que resposta que o outro vai dar, que agressividade que o outro vai vir com relação a gente. Só que é muito importante a gente saber que nem sempre a reação negativa do outro, a agressividade do outro, tem a ver com o conteúdo do que você fala. Muitas vezes tem a ver ou com a vontade dele de atacar mesmo, é uma pessoa que está pronta, independente do que você vá falar, ela vai te agredir, ela vai devolver palavras duras, palavras pesadas, ou é a dificuldade dela mesmo, a dificuldade de habilidade social dela, ela não sabe, ela não teve treino, ela não sabe lidar com as outras pessoas, não sabe lidar com uma ideia divergente, então às vezes nem é tanto a tua ideia que agrediu tanto a ele, é a fragilidade dele mesmo, é que faz ele ser esse tipo de pessoa. E isso é importante, porque muitas vezes a pessoa fica se questionando, nossa, mas será que eu sou uma pessoa que fala coisas tão ruins assim? Será que eu sou uma pessoa que não, às vezes não é teu, né? Então é importante analisar para ver o quanto que é do outro, sim, essa história. E a gente não se expressar pode ter consequências bastante complicadas, né? A gente vai se frustrar, vai ficar estressado, vai ter prejuízo cognitivo, de tanto que você fica sofrendo com você mesmo, teus pensamentos começam a ter mais dificuldade de ser elaborados, né? Prejuízos afetivos, do seu humor, de como você se sente, prejuízo social, da sua habilidade mesmo de você lidar com as outras pessoas. Pode vir uma série de outros sintomas, como desânimo, irritação, ansiedade, tristeza e sintoma físico, a pessoa que não fala, que não consegue se expressar, que não consegue abrir a boca para falar o que ela pensa e deixa só o outro falar, fica ali engolindo tudo, pode ter insônia, pode ter dor no corpo, pode baixar a imunidade dela, né? Ela pode ter problema de pele, é bastante comum, dificuldade de respiração, tudo isso por conta dessa dificuldade. E isso tem um nome, alexitimia, é o nome dado pela psicologia dessa dificuldade da pessoa de verbalizar as emoções, né, de ficar sofrendo em silêncio, de ficar sozinha com os pensamentos dela e não compartilhar com ninguém e não se dar a oportunidade de trocar ideia, de quem sabe argumentar de forma que a outra pessoa entenda ela. Não, ela não se dá esse direito, fica quieta por ali. E por que as pessoas fazem isso? Muitas vezes elas consideram que é uma fraqueza de falar de sentimento, de falar de como aquilo bateu para você, como aquilo foi ruim, você vai estar demonstrando fraqueza para os outros, quando é exatamente o contrário. A pessoa que consegue realmente se colocar é uma pessoa muito mais forte, né? E muitas vezes é o medo da rejeição, é o medo de que
se você falar o que você pensa, as pessoas não vão gostar de você, as pessoas vão ficar mais próximas de você, vão saber quem você é. E normalmente isso acontece com pessoas que já foram muito criticadas, né? Ou pessoas que já foram rejeitadas outras vezes. Aí são pessoas que têm dificuldade de se colocar em situações amorosas, de demonstrar que está interessado por outra pessoa. Fala, já levei tanto não na vida, não vou me arriscar de novo, vou levar outro não, melhor eu ficar quieto no meu canto, e aí perde a oportunidade de vida. Né, fica aí vegetando e não vivendo. Ou então essa pessoa que já teve muita crítica na infância, ou que não recebeu atenção, que não foi lhe dado essa sensação de que ele tem o direito sim de se expressar, de colocar o que quer, de colocar o que pensa. Aí ele pode passar uma vida inteira, vai para a vida adulta isso, com medo de falar, preferindo guardar para ele mesmo. Porque não foi treinado ou foi treinado a sentir de que o que ele fala é errado, o que ele fala não é importante, o que ele fala não é significativo, então fica quieto aí você com seus pensamentos. Imagina passar uma vida assim, né? E tem muitas pessoas que acham que não precisa falar, porque as pessoas, principalmente aquelas mais próximas, elas têm que adivinhar o que ela sente, o que ela pensa. Assim, você não viu pela minha cara o que eu estava sentindo? Você não viu pela minha expressão? Você não sabe? Você não me conhece? Não, as pessoas não conhecem. Essa coisa de ficar nesse conforto, de achar que as pessoas vão adivinhar o que ela pensa, é muito complicado, porque cada um tem o seu mundo interno totalmente diferente do seu, tem outra vida, outras vivências, outras conclusões, e ele pode achar que você está quieta porque você é o seu jeito mesmo, né? Você está afim de ficar quieto, você não quer falar nada, ou não pensou nada, você está quieta porque você não pensou nada, não tem nada acontecendo aí dentro, e você está querendo que a pessoa adivinhe, às vezes é um turbilhão, um furacão, um vulcão dentro de você, e você treinando fazer cara de paisagem e torcendo para a pessoa adivinhar o que tem aí dentro, né? É importante a gente treinar a se expressar. Como é que a gente trabalha isso? A psicoterapia pode ajudar, né? Da mesma forma que tem uma frase de Freud que ele fala que a cura não vem de esquecer, vem do lembrar sem sentir dor. E da mesma forma, para você lembrar, você tem que falar, você tem que expressar, você tem que colocar, e aí você consegue ressignificar e viver sem aquela carga emocional tão pesada, né, desnecessária, e aí sim ter uma vida mais leve. Gostou do vídeo? Deixa o like. Obrigada por assistir.